Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao canal Raio de Graça. Imaginem por um momento um monge em uma pequena cela, imerso em seus pensamentos e orações nos últimos dias de sua vida. Seu rosto irradia uma paz que apenas a fé pode oferecer. É precisamente nesses momentos que ele encontra um ensinamento eterno. Que revelação poderia ser tão poderosa a ponto de transformar os últimos instantes de sua vida em uma experiência transcendental? Quais palavras de Jesus poderiam tocar tão profundamente o seu coração? Garanto que este vídeo os deixará sem palavras, pois exploraremos uma mensagem divina que continua a ressoar nos corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. Em 1968, a saúde do Padre Pio estava debilitada, mas seu espírito permanecia forte e inabalável. Ele não queria abandonar seu trabalho, mesmo exausto e gravemente doente, continuava confessando os fiéis, dizendo que desejava morrer sem renunciar à missão de sua vida, que incluía a oração e o serviço. Imaginem-no ultrapassando seus limites diariamente, vivendo como se cada dia fosse o último. Ele não sabia quantos dias ainda lhe restavam, então, todas as noites, ao se despedir dos irmãos capuchinhos, pedia-lhes que orassem por ele ao Senhor. Não temia a morte, mas sentia sua sombra pronta para levá-lo. Alguns meses antes de morrer, pediu que uma imagem de São José fosse colocada em sua cela. Todos os dias, ele parava diante dela e, em silêncio, a contemplava. Logo soubemos que ele rezava ao santo por uma morte tranquila. Nas últimas semanas, uma estranha serenidade envolveu o convento. Muitos afirmavam que uma misteriosa quietude dominava os corredores, os quartos e até mesmo os espaços comuns. Padre Pio rezava cada vez mais, aproximando-se de seus últimos dias. Desde as orações de infância em Pietrelcina até o solene Pai Nosso recitado em sua cela nas últimas horas, a oração o acompanhou sempre, nos bons e maus momentos. Toda a sua vida foi uma grande oração, um diálogo contínuo com Deus que nunca cessou. Se vocês ouviram esta história com atenção e sentem uma necessidade profunda de experimentar a graça e o amor de Deus, deixem-nos saber nos comentários. Escrevam qual é o seu trecho favorito da Bíblia ou a frase que mais influenciou sua vida espiritual. Poucas pessoas sabem que os estigmas do Padre Pio são um fenômeno que atraiu a atenção de crentes e céticos. O que exatamente são os estigmas? São marcas ou feridas que aparecem no corpo de uma pessoa, refletindo as feridas sofridas por Cristo durante a crucificação. Geralmente, os estigmas aparecem nas mãos, pés e lateral do corpo, correspondendo aos ferimentos causados pelos pregos e pela lança que perfuraram o corpo de Cristo. Padre Pio começou a experimentar os estigmas em 1918, durante a oração no convento de San Giovanni Rotondo. As feridas em suas mãos, pés e lateral eram dolorosas e frequentemente sangravam. Para muitos, esses estigmas eram um sinal de sua profunda conexão com Deus e uma evidência tangível de sua santidade. No entanto, nem todos estavam convencidos de sua autenticidade. As dúvidas levaram a Igreja e a comunidade médica a conduzirem inúmeros estudos. Apesar das controvérsias, para os seguidores de Padre Pio, os estigmas simbolizavam sua devoção e vontade de compartilhar o sofrimento da humanidade com Cristo. Além dos estigmas, a vida de Padre Pio foi marcada por numerosos milagres e curas inexplicáveis. Sua canonização pelo Papa João Paulo II, em 2002, confirmou seu lugar como São Pio de Pietrelcina, inspirando milhões com seu exemplo de amor e dedicação. Padre Pio sempre soube que seu tempo na terra era curto e que seu destino era o céu. Ele esperava ansiosamente o dia em que retornaria a Deus. Em certo momento, escreveu ao padre Agostinho dizendo que estava cansado da vida terrena, que sua existência era uma amarga tortura e que o aterrorizava a ideia de perder Jesus. Pouco antes de sua morte, dirigiu-se aos superiores, pedindo humildemente que rezassem por ele. Foi o último ato de sua entrega total. Sua história não é apenas o fim de uma jornada, mas um lembrete de como a fé pode transformar a vida e trazer esperança para a eternidade. Nos momentos finais, Padre Pio experimentou uma profunda presença espiritual.
Na noite anterior à sua morte, renovou seus votos franciscanos e, apesar da doença severa, sussurrava Jesus, Maria segurando o terço, testemunhando a força de sua fé. Por volta das 2h30 da manhã, algo extraordinário aconteceu. O Padre Pio, conhecido por suas experiências místicas. De experiências, ele de repente teve visões que permaneciam ocultas para os outros. Ele disse: "Eu vejo duas mães", o que poderia ser uma referência tanto à Virgem Maria quanto à sua própria mãe, Maria. Essas últimas horas foram envoltas em uma aura misteriosa. Naquele dia, os estigmas, que eram expressão de seu sofrimento espiritual, começaram a desaparecer. Ao dizer "eu vejo duas mães", ele revelou sua profunda conexão tanto com o divino quanto com o terreno. Essa experiência destaca a relação do Padre Pio com a Virgem Maria, sua guia espiritual, e com sua mãe terrena, Maria Forgione, que o criou e apoiou. Essas duas mulheres simbolizam amor e proteção, tanto celestial quanto familiar. A capacidade do Padre Pio de ter essas visões demonstra sua profunda união com o divino, mesmo nos momentos finais de sua vida. Por meio dessas visões, ele reafirmou sua fé e a importância do amor materno na experiência humana. Quando os estigmas começaram a desaparecer em suas últimas horas, isso simbolizou o cumprimento de sua missão e sua transição para a paz eterna. Isso mostra que seu sofrimento tinha um propósito maior: ajudar os outros a compreender a presença de Deus em suas vidas. As pessoas presentes em sua morte afirmaram que as crostas das feridas caíam de suas mãos, marcando o fim desse milagre. Após sua morte, os médicos não encontraram vestígios dos estigmas, e sua pele estava lisa e saudável, o que levou à crença de que Deus havia intervenido. A paz foi acompanhada por um perfume de mirra, frequentemente associado ao Padre Pio. Suas visões nos chamam a uma conexão mais profunda com o espiritual, lembrando-nos de que há sempre algo além do que vemos. Elas mostram que, no fim, o mais importante é como essas experiências podem nos guiar para uma vida cheia de fé e esperança, provando que Deus está presente mesmo nos momentos mais incompreensíveis. Após o reconhecimento oficial pelo Santo Ofício em Roma, o legado do Padre Pio continua vivo, refletido nos inúmeros testemunhos de pessoas que experimentaram sua intercessão e milagres atribuídos a ele. Sua influência ultrapassa as fronteiras da Itália, e sua figura é venerada em todo o mundo. A igreja em San Giovanni Rotondo tornou-se um dos destinos de peregrinação mais visitados, onde milhares de fiéis buscam consolo espiritual a cada ano. Hoje, organizações de caridade e hospitais fundados em seu nome continuam a apoiar os necessitados, dando seguimento à sua missão de amor e serviço. A influência do Padre Pio transcende o tempo, confirmando a crença de que seu trabalho continua no céu, guiando e protegendo aqueles que buscam sua ajuda. Ele se alegrava ao ver que seus esforços para consolidar grupos de oração deram frutos e que agora operam com sucesso em todo o mundo. Depois de deixar o altar, sentiu-se fraco e quase caiu, mas os irmãos capuchinhos o ajudaram rapidamente. Suas palavras foram: meus filhos, meus filhos. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Padre Pio olhou pela janela do mosteiro para abençoar os fiéis reunidos na praça abaixo. Apesar de estar muito doente, com a ajuda de dois irmãos, ele apareceu à janela, demonstrando o grande amor que tinha por seus filhos espirituais. Naquela noite, por volta das 21h, ele chamou pelo interfone o irmão Pellegrino, o que foi um momento muito emocionante. Quando Pellegrino entrou, viu o Padre Pio chorando, algo incomum para o normalmente tranquilo monge. Após se certificar de que tudo estava bem, Pellegrino retornou à sua cela. Então, o Padre Pio expressou o desejo de renovar seus votos religiosos. Com grande sinceridade, ele declarou suas promessas de pobreza, castidade e obediência, dizendo: "Eu, Padre Pio de Pietrelcina, juro e prometo ao Deus Todo-Poderoso, à Santíssima Virgem Maria, ao nosso Santo Pai Francisco e a todos os santos que, todos os dias de minha vida, seguirei a regra dos irmãos menores, aprovada pelo Papa Honório." Apesar das dores causadas pela artrite, algo surpreendente aconteceu naquela noite.
Padre Pio, que frequentemente precisava de uma cadeira de rodas, levantou-se rapidamente e foi até a varanda sem ajuda. Lá, acendeu a luz com as próprias mãos, algo que não fazia há muito tempo. Ele fixou o olhar em um ponto, como se visse algo além do que era visível. Enquanto a noite caía e tudo ao redor ficava em silêncio, Padre Pio permaneceu na varanda, olhando na direção onde seu corpo logo descansaria. De repente, ele se sentiu fraco e teve que voltar para seu quarto. Sua pele empalideceu, o que indicava claramente uma rápida perda de forças. Ele repetia baixinho: Jesus, Maria, mas sua voz ficava cada vez mais fraca. Na parede pendia uma foto de seus pais, que captou sua atenção à medida que sua saúde piorava. Com um olhar turvo, ele disse: Vejo duas mães. Pouco depois, perdeu a consciência devido a um súbito ataque de asma. Lutava por cada respiração enquanto seu corpo ficava coberto por suor frio. Logo, um médico chegou ao quarto e imediatamente administrou uma injeção e oxigênio, tentando restaurar sua respiração. Em meio ao esforço médico crescente, os irmãos capuchinhos rezavam em voz alta: Jesus, Maria, José, entrego-vos meu coração e minha alma. O padre Paulo ministrou ao padre Pio a unção dos enfermos. Mesmo plenamente consciente da situação, ele se esforçava para respirar. Embora seu corpo estivesse frio e suado, ele aparentava tranquilidade. A última injeção foi administrada diretamente no coração, pois seu estado era semelhante a um ataque cardíaco. Na quietude daquela noite, enquanto seus pensamentos se voltavam para o céu e sua alma era envolvida pelo mistério, ele sentiu algo grandioso. Durante muito tempo, seu coração desejara respostas, buscando entender a razão do sofrimento e das inúmeras provações. Agora, o momento havia chegado. Ouça com atenção, pois estas palavras trazem não apenas meu amor, mas também a verdade que você precisará nos dias vindouros. Desde o início, desde o momento em que sua alma foi moldada pelas mãos de Deus, você foi destinado a carregar não apenas o sinal de Cristo, mas também o mistério que agora lhe pertence. O fardo que você carrega não é seu, é a cruz de meu filho. Cada gota de sangue que flui de suas feridas é um símbolo da fé que brilha em você. A humanidade passa por tempos difíceis, momentos sombrios que abalam a fé daqueles que não têm certeza de suas convicções. Você é a rocha sobre a qual muitos depositam sua esperança. Mesmo em sua humildade, você viu além das limitações humanas e dos desafios terrenos. Agora, Santo Pio, sua missão é revelar a verdade que esteve oculta. Olhe ao seu redor. Existem forças que os olhos humanos comuns não conseguem ver. São tempestades espirituais que assolam as almas, afastando-as da luz divina. Essas tempestades destruirão muitos, a menos que encontrem proteção. Você foi escolhido para ser um escudo, para erguer sua voz e proclamar corajosamente o que deve ser dito. Não tema, mesmo que o mal o cerque. Se seu corpo sofrer, sua alma está protegida. Hoje, venho fortalecê-lo, prepará-lo para o que está por vir. Filho meu, trago-lhe paz, mas também um aviso: a batalha espiritual ainda não terminou. Muitos acreditam que os tempos de sofrimento estão chegando ao fim, mas eu lhe digo que dias ainda mais difíceis estão por vir. Será necessário um testemunho de fé inabalável, uma fé que resistirá a tudo. O sangue que escorre de suas feridas lembra que o verdadeiro amor se revela no sacrifício. Mais do que qualquer outra pessoa, você foi chamado a experimentar essa verdade em sua forma mais profunda. Não foi sem razão que essas feridas lhe foram dadas, meu filho. Você foi escolhido porque sua fé, humildade e amor por Cristo são incomparáveis. Para os homens, essas feridas podem parecer um mistério incompreensível. Alguns olham para você com incredulidade, outros com admiração, mas poucos entendem que os estigmas são mais do que feridas. Eles são um vínculo que o conecta diretamente ao sofrimento redentor do meu filho. Você não está sozinho nesse caminho de dor. Toda vez que seu corpo sente a pontada do sofrimento, lembre-se de que Cristo está com você, apoiando-o e ajudando-o a carregar a cruz. No entanto, há algo que preciso revelar-lhe sobre essas cicatrizes.
Esses sinais que o marcam não são apenas um símbolo de sua unidade com Cristo, mas também um sinal para o mundo. Por meio deles, Deus comunica que o sacrifício de Jesus ainda está presente hoje. Santo Padre Pio, você é um testemunho vivo do amor de Deus pela humanidade, uma prova de que, mesmo na maior dor, há redenção e esperança. Cada gota de sangue que suas feridas trazem carrega um grito silencioso na esfera espiritual, um chamado à conversão, um aviso de que o caminho para a salvação passa pelo sacrifício. Muitos compreenderão isso, muitos outros verão apenas as feridas físicas. Mas aqueles que têm corações abertos sentirão a verdade escondida em cada gota de sangue. Meu filho, sua dor é grande, mas o que o espera é ainda maior. Você foi preparado para algo que poucos podem suportar. Seu corpo frágil carrega um peso indescritível, mas em breve você compreenderá o propósito de tudo isso. Deus não escolheu para sofrer sem motivo. Cada ferida, cada noite cheia de sofrimento tem seu significado. Você foi chamado para ser uma ponte entre o céu e a terra, um canal por meio do qual a graça divina flui para os corações dos fiéis. Essas cicatrizes, Padre Pio, não pertencem apenas a você, mas a todo o mundo. São um lembrete de que o caminho para a santidade passa pelo sofrimento e pela plena aceitação da vontade de Deus, mesmo nos momentos mais dolorosos. Muitos agora estão apenas no início da grande batalha espiritual que se aproxima. Você entendeu isso imediatamente, pois seus estigmas eram uma prova viva de que as lutas espirituais não acontecem apenas no mundo invisível, mas também se manifestam no corpo, na dor que você suportou por tantos anos. Mas há mais. O Senhor escolheu você para ser um farol de esperança na tempestade que está por vir. Tempos difíceis estão à nossa frente, e a fé de muitos será abalada. Este é a profecia que me foi confiada para transmitir a você, Santo Padre Pio. Não é uma mensagem fácil, mas é necessária. Em breve, virão tempestades, tanto espirituais quanto materiais, e aqueles que não forem firmes na fé cairão. Porém, há uma promessa: Deus será fiel a um remanescente, e você será o guia para aqueles que buscam a verdadeira luz de Deus. A missão que lhe confio é avisar os fiéis e dizer-lhes que tempos de provação estão chegando, mas que eles não estão sozinhos. Aqueles que se refugiarem no Senhor, que ouvirem sua voz e seguirem seus conselhos, serão protegidos. Você foi chamado para ser uma voz que avisa e consola, para ser o pastor que conduz o rebanho através do caos. Filho, eu lhe disse que esta não é uma tarefa fácil. Você sabe bem que o mal tentará silenciar aqueles que defendem a verdade. O inimigo sabe quem você é e o que você representa, e fará de tudo para desviá-lo de sua missão. Mas não tenha medo. Você tem a força do Altíssimo, e ele o sustentará a cada passo. Você não está sozinho nessa luta, Padre Pio. O que agora lhe revelo é um segredo que poucos tiveram o privilégio de conhecer. Existem forças que tentam apagar a luz de Cristo nos corações das pessoas, e por isso você foi escolhido. Seu corpo carrega os sinais da paixão, e isso não é por acaso. As feridas que você mostra ao mundo são um sinal de que o sacrifício do meu filho está vivo e presente. Você é o portador dessa verdade, e por meio de você muitos encontrarão o caminho para a salvação. A profecia que lhe transmito é simples, mas poderosa. Dias de escuridão espiritual estão chegando, e você, Santo Padre Pio, deve preparar os corações para o que está por vir.